Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando aqui mais uma aula de História pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Então, é aquela velha história. Por favor, os professores presenciais que estão aqui conectados na cidade de Palmeira e de São Pedro do Piauí, apareçam aqui no nosso chat, se identifiquem, né? Então, coloque o nome da escola, coloquem seus nomes. Vamos aqui saber quantos estudantes tem aí em cada polo. Eu sempre peço isso, gente, porque como eu já expliquei, isso aqui é um trabalho em equipe. Certo? Não é um trabalho somente aqui, o canal Educação, nosso diretor de imagem, é um trabalho que eu realizo junto com vocês, por isso que eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui. Tá certo? Eu sempre me preocupo para saber se você está aqui, se você está conseguindo entender o conteúdo. É por isso que eu sou chata, é por isso que eu venho aqui e digo, por favor, apareçam aqui no nosso bate-papo, porque eu realmente me importo, tá certo? Eu me importo de vocês estarem aqui comigo, de vocês estarem entendendo o conteúdo. Tá certo, gente? Eu não quero apenas vir aqui dar aqui essa aula, beleza. Se a galera entendeu, tô de boas, fiz o meu trabalho. Não sou assim. Então, eu quero de fato saber que vocês estão aqui, que vocês estão compreendendo o que nós estamos discutindo, tá bom? Então, é por isso que eu sempre peço, por favor, professores, vocês que estão aqui online, vocês estão aí, né, presencial com os nossos estudantes, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi, ó, Palmeira com o professor Rildênio, arrasou, já está aqui, boa noite, professor. Então, Palmeira já apareceu, São Pedro apareçam, tá? Olha, gente, hoje a nossa aula é um conteúdo muito importante, é sobre a escravidão no Brasil, é um conteúdo fundamental para a gente conhecer a história do nosso país e também, né, as consequências de mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Então, imagina, né, 350 anos de escravidão, as consequências, gente, são inúmeras no país. A prova disso é que o país o Brasil é um dos países que mais mata a população negra. Então, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de acordo com o Mapa da Violência, de acordo com o Atlas das Juventudes, né, a população jovem e preta no Brasil, a cada 25 minutos a gente tem um jovem negro que é morto. Né? Então, é muito importante que a gente reflita para que a gente consiga ter uma sociedade que seja mais justa racialmente. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre isso. Eu trouxe algumas questões. Eu não deixei as questões lá para o final, já comecei a colocar as questões aqui no início, justamente para saber, né, que vocês estão aqui, vocês estão entendendo. Então, beleza, vamos lá. Olha só, o roteiro da nossa aula, né? A gente vai refletir um pouco sobre a utilização da mão de obra escrava no Brasil e compreender de que forma que ocorreu essa escravidão no território brasileiro. O primeiro ponto que eu quero que vocês se liguem é o contexto dessa escravidão. Aí na tela vocês estão vendo a obra Navio Negreiro, do Rugendas, lá de 1830, né? Ainda faltava mais de 50 anos para poder acabar a escravidão aqui no Brasil. O contexto da escravidão no Brasil é justamente a expansão marítima europeia, que inclusive nós já estudamos aqui na nossa aula, que vai dos séculos XV até o século XVI. Né? Nós aprendemos que esse momento aqui é marcado por países europeus que se lançam aos mares à procura de terras, né, de novo continente para poder desenvolver uma exploração e a retirada de recursos naturais. Nós aprendemos aqui que Portugal e a Espanha foram os dois países pioneiros nesse processo, justamente por colonizar e ocupar o continente americano. O Portugal, por exemplo, já começou essa exploração, de fato, ainda no século XV, lá em 1415 no continente africano, e chegaria aqui ao Brasil mais de 100 anos depois, né? Quase 100 anos, lá em 1500, no início do século XVI,
quando se tem todo o início do processo de colonização e exploração do território brasileiro, né? Aí na imagem vocês conseguem ter um pouco a noção de como que isso funcionava. Então essas pessoas ficavam, né, nesse navio negreiro, em condições extremamente insalubres. Era muito comum que essas pessoas elas morressem na travessia, justamente por toda a violência que elas passavam durante essa, esse percurso, né? Tem uma média de que a cada 100 pessoas que estavam dentro desse navio, 40 morriam e seus corpos eram jogados ao mar. Então imagina toda a violência disso. Imagina tu que está aqui em Palmeira, vivendo a tua vida e do nada chega o colonizador, te retira da tua cidade de Palmeira, te retira do Brasil e te envia lá para o continente asiático para tu ter que trabalhar de forma forçada, separado de toda a tua família, sendo castigado, sendo estuprado. Imagina, gente, isso, imagina toda a violência. Eu quero muito que você se coloque, que você pratique a sua empatia, né? Eu acho que falta muito isso, a gente também se colocar no lugar do outro, né? Então, se coloca aí no lugar do outro para tu refletir o tamanho da violência que foi esses mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Bom, então, foi. Bom, então, navio negreiro. Os antecedentes, gente, desde a antiguidade, os escravizados negros eram vendidos por comerciantes que atravessavam o Saara, o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Então, eu quero que você se ligue que a escravidão, ela não é algo apenas da modernidade, né? Já que a modernidade entra ali a partir do século XVI, que é 1500. Então, a escravidão, ela esteve presente desde a antiguidade, né? Lembrando que muitas pessoas elas querem justificar a escravidão, algo que é injustificável, e elas dizem assim, né? Ah, mas, né? E aí a gente diz assim: ah, mas e aí, professora? Também existia escravidão no continente africano. Entre eles, os próprios africanos. Ok, existia. Mas, gente, não era uma escravidão por uma diferença racial, por uma diferença de cor. Era muito mais ali um conflito, uma rivalidade, muitas vezes religiosas, muitas vezes territorial, ou algumas vezes étnica, né? Mas não necessariamente pela cor. De fato, quem desenvolveu uma escravidão em que segregava e diferenciava as pessoas pelo seu tom de pele foi, né, já essa visão, foi já nessa escravidão moderna europeia, né, em que separa quem é negro é escravizado, quem é branco vive, né, em uma situação de privilégios. E aí, por isso eu falei aqui da antiguidade, porque olha só os antecedentes. Muitas pessoas negras eram retiradas já do seu continente na antiguidade e vendidas, né, por comerciantes que atravessavam o Saara, lá no norte do continente africano, o Mar Vermelho e também o Oceano Índico. E essas pessoas elas eram oriundas principalmente da Núbia e do Sudão, que é no norte da África, e eram vendidos para egípcios, romanos e muçulmanos. Então, infelizmente, o continente africano, desde a antiguidade, foi impactado com toda essa violência da ideia que poderia retirar essas pessoas pelo seu tom de pele para que elas pudessem ser escravizadas em outros territórios. Então, vamos agora aqui entender um pouco, né? Era muito importante a gente colocar esse detalhe e agora a gente vai falar aqui sobre a origem da escravidão no Brasil. Portugal tinha uma população pequena, de cerca de 2 milhões de pessoas, e não tinha condições, né, de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Então lembra, né? Isso é justamente quando Portugal começa a desenvolver toda a escravidão dentro do nosso território. Portugal, gente, tinha uma população muito pequena, era uma média de 2 milhões de pessoas, e é claro que Portugal não tinha condição, né, de mandar uma maior parte dessa população para viver aqui no Brasil, né, numa terra que eles haviam acabado de conquistar e que eles tinham interesse de lucrar através do nosso país. Então, para suprir,
né, para resolver esse problema, já que eles não tinham tantas pessoas para enviar para cá, os colonizadores usaram a escravidão, que já era praticada na África e também no mundo árabe, né, inclusive Portugal, escravizando a mais, né, escravizando ali uma média de 100 anos a população já dentro do continente africano. E aí a gente tem um início aqui, todo o transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de mais embarcações, alimentos, vestuário, armas e outros produtos que estavam ligados ao comércio de gente. Por isso, gente, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos três continentes, né? Então lembra disso. Eu quero muito que vocês se liguem que todo esse transporte dessas pessoas escravizadas, gente, é como a produção de embarcações, alimentos, vestuário, armas, tudo isso aqui estava ligado ao comércio de pessoas. De fato, essas pessoas eram interpretadas como um objeto, como uma propriedade que o colonizador poderia escravizar essas pessoas a qualquer momento. Bom, e aí, né, em que momento que essa escravidão ela foi colocada em prática no Brasil? A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI. Eu sempre estou dizendo aqui para vocês se ligarem em relação a isso aqui, ó, gente, a século XVI, tá bom? Justamente na ideia que é muito importante aqui na história, eu não quero que ninguém fique aqui, não estou ensinando ninguém a decorar datas, mas é muito importante que a gente consiga se situar no tempo, tá certo? Bom, então a escravidão no Brasil ela foi implantada no início do século XVI, né, em 1535 chegou a Salvador, na Bahia, o primeiro navio com africanos que seriam escravizados. E isso, gente, só terminaria 353 anos depois, lá em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. A gente ainda vai discutir aqui sobre essa lei. Então, tu lembra, né? Portugal, os portugueses, Pedro Álvares Cabral e toda a sua comitiva chegam na Bahia, lá, né, toda aquela historinha que a gente já sabe, no dia 22 de abril, de olá, Conceição do Canidé, que bom que vocês estão aqui, fico muito feliz. E aí, a gente está falando aqui sobre escravidão no Brasil, né? Que os portugueses chegam ao Brasil no início do século XVI, em 1500, ficam 30 anos retirando o pau-brasil daqui através do trabalho indígena, também numa espécie de escravidão. Lembra, a gente já estudou sobre isso aqui. Depois, aí eles, com todo esse processo de extrema violência, e dá início, de fato, à colonização no Brasil, que é a partir de 1530. E a partir de 1535 chegam aqui os primeiros africanos que vão ser colocados nessa escravidão. E olha isso aqui, gente, é muito triste. Não é possível que a gente estude um conteúdo desse e que a gente não consiga ter um pingo de sensibilidade. Olha isso aqui, 353 anos em que foi normal matar, estuprar, é, é estru... Aí toda vez eu acho que é estuprar, é isso? Ah, é estrupo. Teu, né? Estupro. Tá bom, obrigada. Então, 350 anos, 353 anos, que foi, gente, legitimado, normal, matar pessoas, né? Violentar os corpos dessas pessoas. Gente, retirar um ser humano do continente em que nasceu, com a sua língua, com a sua religiosidade, levar para um outro continente, colocar essa pessoa para trabalhar de forma forçada, lhe castigando, né, ferindo o seu corpo. É muito triste. E é muito triste pensar que o país que a gente vive foi um dos maiores países, né, dos que mais escravizou. 353 anos, gente, é muito tempo, né? O Brasil, ele passou muito mais tempo escravizando do que livre, gente. Então é algo muito importante que a gente precisa aqui refletir sobre a história do nosso país e sobre as consequências da escravidão. Olha,
as primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas, como nós já aprendemos aqui, e depois a população, os negros africanos, seriam capturados por Portugal, em países como Angola, Moçambique, trazidos à força ao Brasil para serem escravizados, né? Agora eu estou vendo aqui a palavra Moçambique. Hoje mesmo, aqui no canal Educação, a gente recebeu uma comitiva, né, de pessoas que vieram de Moçambique para poder conhecer um pouco mais sobre a educação mediada através da tecnologia. E a gente, né, poderia aqui. Será que o Brasil, gente, já pediu desculpa para o continente africano? Né? Será que no caso, os portugueses, né, pediram desculpas por toda essa escravidão que eles realizaram, né, e que a gente permaneceu depois fazendo isso, né? Então é muito importante, gente, não tem como, né? Eu tenho refletido muito sobre isso essa semana, né, em que a gente teve a morte da Rainha Elizabeth. Eu acho que até hoje ela ainda não foi enterrada, né? Eu acho que ela continua aí numa peregrinação pela Europa e pelo Reino Unido, e é muito triste, né? Todas as vezes que eu vejo aquilo ali, gente, eu fico pensando, gente, será em que algum momento o Reino Unido foi pedir perdão para o continente africano? Será todo aquele diamante que tem na coroa da rainha, gente, tudo retirado do continente africano? As riquezas do continente. Não é normal, a gente não pode legitimar isso. E aqui na história, eu, enquanto professora de história, não vou passar uma borracha no que aconteceu no passado. Não dá para a gente achar, a professora faz muito tempo. Faz muito tempo para quem? Talvez para uma pessoa que seja branca, que não teve os seus ancestrais, os seus antepassados sendo escravizados e violentados. E eu, enquanto professora, e eu, enquanto uma pessoa branca, eu tenho a obrigação justamente de também fazer parte desse movimento, né, de reivindicar direitos para a população negra. Não tem como, gente. A ideia parece que o racismo é um problema de quem é negro no Brasil, e não, o racismo é um problema de quem é branco, porque a gente é que é racista, certo? E lembrando que não existe racismo reverso no Brasil, no mundo, em lugar nenhum, tá bom, gente? Porque uma pessoa branca, ela nunca foi escravizada. Esse é o grande ponto. Tá certo? Então, uma pessoa branca, ela pode sofrer um preconceito de homofobia, se ela for uma pessoa LGBTQIA+. Ela pode receber um preconceito, né, o capacitismo, se ela tiver alguma condição física ou especial, intelectual. É, pode receber um preconceito de classe, se ela for uma pessoa pobre, né? Ela pode receber um preconceito etarismo, se ela for uma pessoa idosa. Agora, nunca um preconceito racial. De fato, quem sofre esse preconceito é a população indígena, amarela e preta. Então, por favor, nós já estamos aqui no ensino médio, aqui é o momento para a gente poder refletir, certo, gente? Então, reflitam, tá bom? Aqui, o ensino médio, a educação, é para a gente desenvolver um pensamento crítico. Por favor, façam isso. Então, olha aqui as características dessa escravidão, gente. Escambo, né? O que era o escambo? Muitos escravizados eram trocados por aguardente, tabaco, metais ou tecidos. Olha isso, né, gente? Feitorias eram os entrepostos no litoral africano, onde eram comercializados para onde eram levados. Né? Então, o entreposto era assim: saía do continente africano, às vezes não chegava direto aqui ao Brasil, parava em um determinado ponto, né? Ou então chegavam na Bahia e lá eram encaminhados quem vinha para o Piauí, quem ia para o Rio de Janeiro, quem ia para São Paulo. Então, quando eu digo que esses africanos, eles eram comercializados, era justamente a ideia de que era um comércio. Então, eu pagava para ser dono de uma pessoa. Né? E nós temos muitos casos hoje no Brasil, através de pesquisas científicas, de que muitas pessoas compravam uma pessoa africana, gente, só para violentar, só para castigar, para vocês terem uma noção.
Então, outro ponto, muito lucro com o tráfico negreiro, afinal de contas, tu estava te pegando uma pessoa e vendendo ela. E qual era a justificativa? A própria Igreja Católica, ela dizia, tudo bem, você pode escravizar uma pessoa negra, porque ela não tem alma, né? Então, pensaram assim, então beleza, a gente vai escravizar, a gente vai ter mais lucro, né? Então, os navios negreiros, que eram os tumbeiros, péssimas condições a bordo, banzo, maus tratos, o escorbuto, né? O escorbuto, gente, é muito comum em pessoas que estão, né, em alto mar, justamente porque a alimentação ela é muito baixa em nutrientes. É muito comum que a pessoa ela comece a ter uma infecção na gengiva, perder os dentes, então é algo bem horrível mesmo, né? O sal também dos alimentos faz isso, e geralmente são alimentos bem salgados, né? Porque não tinha geladeira, não tinha gelo, não tinha isopor, uma térmica, então essas pessoas acabavam se alimentando de comida com muito sal, né? Porque o sal conserva, e é claro que isso também tem um impacto aqui. Acaba corroendo o esmalte dos dentes, né? E também não se alimentavam de nenhuma fruta, nenhum vegetal, nenhum legume. Bom, e aí, olha, a morte de aproximadamente 40% dos cativos durante a travessia, ou seja, de cada 100 pessoas que eram colocadas dentro de um navio, 40 morriam no caminho, gente, apenas 60 chegavam aqui, né? Quase a metade das pessoas eram mortas. Então, olha, o Brasil, ele foi o responsável por 40% do comércio de negros para exploração de mão de obra escrava, gente, dos africanos, né? Então, olha, olha que dado assustador, de cerca de 12 milhões e meio de pessoas exploradas, mas a gente tem um dado hoje que mais de 6 milhões vieram para o Brasil. Então, tu imagina, né? 6 milhões de pessoas escravizadas. Os Estados Unidos, por exemplo, recebeu uma média de 230, 250 mil africanos para escravizar, né? Africanos que eu estou falando, viu? Porque também as pessoas afrodescendentes já nos Estados Unidos, na década de 60, viveram aí uma segregação, né, em que pessoas brancas e negras não poderiam frequentar os mesmos lugares. E aí o Brasil, gente, olha aí, quase 6 milhões de pessoas aqui no Brasil foram escravizadas, né? Então, 40%, ou seja, de cada 100 pessoas que eram retiradas, 40 vinham para o Brasil. E as outras 60 eram distribuídas pelo resto do mundo. Então, aí na tela vocês estão vendo uma imagem que o nome é Comerciante Mineiro Barganha no Mercado de Escravizados no Rio de Janeiro, né? Então era muito comum. A pessoa chegava dentro de uma sala, imagina, chega dentro de uma sala e aí pede para ver o corpo, ver se a pessoa tinha um preparo físico, olhava os dentes, olhava se tinha músculo, perguntava a idade, né? Então, de fato, era uma pessoa vista como uma propriedade. E aí, essas pessoas acabavam indo viver aqui onde? Na senzala. Provavelmente aqui todo mundo já ouviu esse termo. A gente estuda sobre a escravidão no Brasil também no ensino fundamental. Então, aqui na tela vocês estão vendo, olha, uma pintura, Mercado de Escravos, na pintura Mercado na Rua do Valongo. O pintor é o Debré, né? Todo livro de história a gente tem essas pinturas do Debré, porque ele passa um período aqui no Brasil, durante o Império, então ele retratava muito do que ele via no cotidiano. E aí ele dá um pouco a sua versão de como era esse local, no Rio de Janeiro, onde africanos recém-chegados de seu continente eram colocados à venda como escravos. E aí a palavra senzala, gente, ela é um termo do Quimbundo, que é uma língua da família Banta falada em Angola, né? Então, dentro do continente africano existem inúmeros dialetos. Então,
essa palavra. E a gente acabou, como a população no Brasil, a partir do momento que os africanos chegam, a população ela vai começar a se tornar maioria negra, né? Muitos do dialeto, da língua dos africanos foram sendo incorporados aqui. E lembra, né, gente, a gente está falando de um continente inteiro. Então, as pessoas que vivem dentro da África, elas não falam uma única língua. Tem uma galera que fala inglês, tem uma galera que fala egípcio, tem uma galera que fala árabe, tem uma galera que fala português, né? Os próprios, hoje, os convidados que a gente recebeu aqui de Moçambique fala português, né? Bom, então, a senzala, ela significa uma palavra africana, residência de serviçais em propriedades agrícolas, ou seja, é uma morada separada da casa principal. Então, por isso mesmo, a gente tem um livro que é do Gilberto Freire, que é Casa Grande e Senzala. A Casa Grande é a casa do branco e da sua família. A senzala era um lugar separado onde essas pessoas elas viviam. Nas senzalas, gente, da cana residiam dezenas de pessoas escravizadas. Com frequência, essas pessoas eram presas pelos pés, pelos braços, deitados em chão de terra e em péssimas condições de higiene. A gente diz que aqui no Brasil é uma sociedade escravocrata, né? Porque a gente tinha uma pessoa escravizada como um símbolo de posse e de distinção social. Bom, formas de controle, né? Então, essa população era ela controlada ao extremo. Então, por exemplo, existiu o quebra-negro, que era uma forma de castigo para ensinar os africanos, né? E depois os afrodescendentes, né? Porque são 353 anos de escravidão. Muitas pessoas negras já haviam nascido aqui no Brasil, né? Até porque, gente, muitas mulheres negras eram violentadas por homens brancos, então essas crianças já nasciam miscigenadas, né? Então, era uma forma de castigo para ensinar a população negra a olhar sempre para o chão. Olha também a violência simbólica, né? Na ideia de que, olha, você é inferior a mim, então você olha apenas para o chão. Açoite como forma de castigo e humilhação. Aí na tela vocês também estão vendo essa obra do Debré, lá em 1830, em que uma pessoa negra, escravizada, apanha no tronco, né, violentada no tronco, ali na frente das outras pessoas negras, para poder dizer, olha, o que, que acontece com você quando você tenta resistir à escravidão. Né? Então, olha, ganchos e eram colocados no pescoço, gente, né? Então essas pessoas elas eram presas através do pescoço umas às outras para poder dificultar ou impedir que elas tentassem fugir. Também muitas máscaras de Flandres, né, que é uma espécie de metal, eram colocadas na boca dessas pessoas para que elas não ingerissem nenhum tipo de alimento, nenhuma bebida, ou também para que elas não tentassem o suicídio, porque muitas pessoas acabavam se matando, gente. Imagina, né, nesse mês de setembro a gente fala sobre suicídio, de que é preciso quebrar esse tabu. E aí tu imagina, o suicídio, ele também era usado como uma forma de resistência, porque essas pessoas aqui, elas viviam no extremo da violência. Então eram pessoas que eram violentadas, homens e mulheres, né? Tu é separada da tua família. Quantas mulheres, gente, negras, grávidas, sendo escravizadas, que perdiam seus bebês, né? Às vezes um bebê de uma própria pessoa que ela amava, que ela se relacionava, e muitas vezes, né, bebês que eram frutos da violência sexual. Então é uma violência ao extremo, por isso que muitas pessoas acabavam se matando, porque também muitas viviam uma situação de depressão. Hoje a gente fala muito sobre depressão, não é? Mas aqui nesse tempo não existia esse nome, não era, nem se sabia que era uma doença. Mas tu imagina tu ser violentada ao extremo. A única coisa que tu pensava era em fugir de toda aquela violência. Bom, e outras formas de resistência também existiram, como as fugas, os roubos, a capoeira, o candomblé, né? Era muito comum também a sabotagem, que o objetivo era causar prejuízo no senhor feudal ou no senhor de engenho, ateando fogo nas plantações
de cana-de-açúcar, né? Então, para vocês terem uma ideia, a capoeira, gente, a capoeira era proibida no Brasil até a década de 30, porque se entendia que era algo negativo, era algo que remetia à população negra. E o Brasil quer negar, durante muito tempo quis negar toda a identidade negra que existe aqui nesse país. Então essas pessoas, elas lutaram muito para que elas conseguissem fugir de toda essa violência que era a escravidão. Um exemplo disso, nós temos aqui o Quilombo dos Palmares, né, que é um reduto de resistência. Inclusive, eu falei sobre isso aqui na nossa aula de Brasil colonial, né? A gente aprendeu que o Quilombo dos Palmares, né, foi um dos maiores quilombos que a gente já teve aqui no Brasil. A localização é lá na Serra da Barriga, em Alagoas, que na época era pertencente à capitania de Pernambuco. Então, para vocês terem uma ideia, no Quilombo dos Palmares viveu já uma média de 20 mil pessoas, gente. E aí o Domingos Jorge Velho, que também foi responsável pela colonização do Piauí, fez uma expedição lá no final do século XVII, em 1694, e acabou assassinando o Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695. E esse dia ficou justamente conhecido como Dia Nacional da Consciência Negra. Né, o Dia Nacional da Consciência Negra é justamente para a gente poder falar aqui da força da população negra, gente, da identidade negra. Também é uma luta contra o racismo nesse país que mata, que nega a história. Né? E olha que o Brasil é o segundo país mais negro do mundo e é o país que mais mata negro. Então, não tem como, né? Muito contraditório. E, ao mesmo tempo, é explicado por toda essa herança aqui, né? Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho lá no final. Então, aqui, a gente vai responder aqui a nossa primeira questão. Gostaria que vocês aqui observassem, prestassem atenção aqui. Olha, é uma questão do Enem de 2021. É um conteúdo que todo ano está no Enem, gente. Não tem um ano que a gente não tenha escravidão no Enem, para vocês terem uma ideia. Então, se liga. Olha, a primeira questão diz assim: num anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada, gente? Olha, vamos ler aqui o texto. Diz assim, isso aqui foi tirado do jornal Correio Paulistano, lá do século XIX, 1879. Ainda faltava quase 10 anos para a escravidão acabar no Brasil. O texto diz assim: no dia 8 de outubro do ano próximo passado, né, fugiu, lembra que as palavras estão diferentes porque é século XIX, né? Fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do doutor Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo. E olha, gente, se esse jornal é de 1879 e o José ele tem 22 anos, o José nasceu uma criança já sendo escravizada, né? Então, olha, diz que ele tem uma estatura regular, ele é cheio de corpo, né? Então ele deve ser forte, com a falta de um dente na frente do lado superior, provavelmente porque deve ter apanhado, andar o cabelo avermelhado, orelha roxa, fala macia, andar vagaroso, intitula-se forro, né, livre, e quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o aprender a entregar o seu senhor no amparo ou o recolher à cadeia em qualquer parte será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o acolher. Né? Então, qual é a estratégia de resistência do José que foi escravizado, gente? A resistência do José aqui, olha, letra A, criação de relações de trabalho. Verdadeiro. Por que essa alternativa aqui ela está verdadeira? Porque o texto está te dizendo que o José ele fugiu de uma fazenda em que ele era escravizado. Quando ele chega em uma outra fazenda, ele diz assim: olha, eu sou um homem livre, mas eu preciso trabalhar para eu conseguir sobreviver. Então,
Por isso que diz, olha, ele diz o que quando ele fugiu a primeira vez, ele foi contratado em uma fazenda. Ou seja, ele precisava sobreviver. Para ele sobreviver, só se fosse através do trabalho, né? Então, a resistência é criar uma relação de trabalho. Ele fugiu, ele foi para uma outra fazenda e para ele conseguir sobreviver, ele trabalhava, obviamente, né? E ele só conseguiu isso porque ele mentiu dizendo que era livre. Então, aqui, primeira questão, alternativa verdadeira, letra A. Agora nós estamos aqui na segunda questão. Eu vou deixar na tela 2 minutos, porque eu gostaria que vocês lessem e tentassem responder sozinhos, tá bom? Então, daqui a 2 minutinhos eu tô de volta. Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Então, vi aqui que São Pedro do Piauí, né, tá me dizendo que a letra E. Vamos aqui ver. As relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. E aí dá para a gente responder, porque a gente já teve uma aula sobre esse conteúdo, vocês estão lembrados, né? Então, vamos aqui. Olha, sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que, letra A, impediu as negociações entre escravizados e senhores, daí o grande número de fugas. Impediu as negociações, gente? Claro que não. Era isso que acontecia. Não existia uma negociação em quem é escravizado, quem escraviza, gente. O cara escravizava e acabava, ele só queria isso, ele não negociava com uma pessoa, né, africana negra escravizada. Ele era a pessoa negra era vista como uma propriedade, não existia negociação nenhuma. Era tudo baseado na violência. Né? Então, letra B, favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Isso aqui é verdadeiro. Uma das coisas que eu coloquei aqui no nosso slide é que a escravidão ela gera muito lucro. Vamos ver São Pedro do Piauí. Por que a letra E ela é falsa? Foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822. A escravidão, e também estava aqui no slide, a escravidão
ela termina só em 1888, no dia 13 de maio. Tá bom? Essa é a data de abolição da escravidão. 1822 é o quê? Independência do Brasil, entendeu? Então, letra E, falsa. A alternativa verdadeira aqui é a letra B, porque a escravidão ela gerou muito lucro para quem era branco, dono de terra, ok? Então, nós estamos aqui fechando a primeira parte da nossa aula. Na parte 2 a gente vai dar continuidade. Então, fica aí, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta.